Então, eu sou Letícia Maurice Gazzoni, sou consteladora sistêmica. Desde que eu me entendo por gente, eu me interesso muito pelas pessoas e suas histórias. Me encanta muito. E também, desde que eu me conheço, eu tenho muitas perguntas internas que me movem, né? Então, um dos primeiros caminhos que eu encontrei para, eu não digo para responder, mas talvez para desenvolver mais perguntas que me levassem para uma direção de mais desenvolvimento, foi a meditação, né? E uma das pessoas que foram fundamentais nesse caminho para mim foi o Avihai, que hoje está aqui comigo, que tem um conhecimento profundo sobre meditação. Então, essa live surgiu a partir de uma vontade, né, de que as pessoas conhecessem mais sobre meditação. Eu compartilho todo dia um pouquinho do meu ritual aqui no Instagram. Deixei uma caixinha para perguntar para as pessoas se elas tinham alguma dúvida, e como eu não tenho esse conhecimento profundo para passar para as pessoas, né, ninguém melhor que você, Avihai, que está nesse caminho há tanto tempo, né, e auxilia tantas pessoas nessa jornada. Então, muito bem-vindo. Eu abro espaço agora para tu te apresentares. Primeiro, sinto muita gratidão pelo convite de você. Quando nós conhecemos foi bastantes anos atrás. Eu morava na Espanha naquele tempo. Vou falar um pouco do meu caminho, da jornada na vida. Eu nasci de nascimento, sou de Israel. Fui um engenheiro eletrônico, oficial do exército, fiz um mestrado em literatura comparada de mecânica quântica com literatura, e lá peguei uma bolsa para o doutorado na Espanha, e de lá fiquei na Espanha 20 anos. Em vez de acabar o doutorado, porque minha tutora e também a substituição dela também faleceu de uma forma assim, de repente, eu escrevi meu primeiro livro. E o meu primeiro livro você pode ver como é a camada, não? A camada é uma fotografia de mim estando aqui no Brasil com a meditação, como se fosse. Eu não morava naquele tempo no Brasil, foi lá em Vila da Glória. E claro, naquele tempo de fazer os estudos de doutorado, eu queria resumir a ciência e a consciência. Eu achava que a ciência é fundamental para a nossa mente, mas a ciência não toma na conta, nesse campo unificado de consciência, os pensamentos, as emoções, as lembranças das pessoas. Isso pertence ao campo da consciência, não da ciência, das coisas que podemos medir. E de lá, pelo menos 2 capítulos grandes desse livro, e também do seguinte livro, As Faces do Ser, um dedicado para meditação, e outro para estados de consciência. E lá eu compartilho minha experiência com muitas pessoas no processo de despertar, porque levo já praticamente quase 20, 25 anos ensinando meditação em Israel, na Espanha e no Brasil. Eu acho que é a prática que mudou minha vida. E de lá eu também pensei, vou oferecer um curso online de meditação. A partir da semana que vem, fazer 4 encontros de meditação. Cada encontro fantástico, meditação clássica, meditação com outros prismas, talvez, não? Meditação, estados de consciência, absorção na meditação, e logo já a meditação com técnicas diferentes, com vela, com aquilo que é japamala, com espelho, com planta, e também meditação em movimento, que é meditação sufi, meditação taoísta, e meditação de Osho. Assim, muito completo. Muito legal. E aí, tu tens o link para esse curso, Avihai? Não entendi, desculpa. Não escuto bem. Tem um link para esse curso que as pessoas possam entrar? Sim, tem um link. O link é diretamente no meu site. Toda a informação está lá. Eu acho que vou poder colocar esse link. Eu acho que também mandei, mas vou mandar para você de novo. Assim podemos colocar lá.
E levo aqui no Brasil já 5 turmas de uma formação chamada Terapia da Alma, assim que já cheguei a conhecer aqui bastantes pessoas, São Roque, São Paulo, Balneário Camboriú, Joinville, Curitiba, workshops. E estou amando ficar aqui, acho que a natureza do Brasil, eu poderia dizer como que ela favorece esse processo de meditação, de entrar dentro, e normalmente a conexão com a natureza é um fator muito importante. Mas eu falo para as pessoas, quando você quer consertar o carro, onde você vai? Na garagem. Quando você quer cortar o cabelo, você vai na cabeleireira, não? Quando você quer aprender a meditar bem, não vai fazer isso assim com qualquer pessoa. Tem que aprender com alguém que aprendeu bem. E para mim é uma síntese de tradições espirituais que ensina exatamente o que precisamos para avançar neste caminho. Exatamente. E por isso que eu senti tanta segurança e tanta abertura, né? Quando eu fui guiada por ti nesse caminho, né? E as tuas meditações guiadas para mim foi o início, aquilo que conseguiu realmente acessar algo que eu ainda não tinha acessado, né? Porque no início, realmente, eu já tinha tentado fazer sozinho. Mas tu não sabe se é aquela sensação, o que é isso, o que é aquilo, se eu estou no caminho certo, como fazer com isso que chegou para mim agora, o que eu faço, né? Essa sensação, esse movimento, né? Quero me mexer, posso me mexer, não posso me mexer, né? E eu vejo muita gente trazendo essas questões agora, né? Sim. Então, acho que a gente pode entrar nas perguntas, e algumas coisas que foram perguntadas, tu já foi falando, a meditação em movimento, né? Então, uma das perguntas era justamente isso. Eu tenho dificuldade de ficar parado. A meditação tem que ser só parada? Exatamente isso que eu tento de explicar no meu curso, que a meditação pode ser também uma meditação em movimento. De fato, existem meditações em movimento feitas pelos sufis da religião muçulmana, pelos judaicos, os devotos racídicos, não? No taoísmo também, que é tipo Qigong, movimento consciente, e até a meditação Osho. Eu acho que a meditação é uma coisa muito, poderíamos dizer, grande, no sentido de diferentes metodologias, mas a experiência é direcionada para uma só coisa e pode ser experimentada no movimento, no caminho, na hora de falar, mas no começo temos que identificar essa experiência dentro de nós e podemos identificá-la tanto em movimento como estando parados, não? Uhum. E isso é bem importante, isso. Sim. E essa experiência tem como descrever? Isso sim, eu acho que para entrar na consciência do que é um estado meditativo, e vamos explicar que existem diferentes estados meditativos, eu falo disso no curso, mas basicamente, digamos assim, isso que eu chamo a fonte da vida, a fonte, a origem do universo, Deus, a divindade, podemos chamar de muitos nomes, mas é uma experiência que podemos definir da seguinte maneira. Percebemos e no mesmo tempo sentimos que estamos além da experiência do tempo, não é passado nem é futuro, é um presente infinito, além da experiência, digamos, do espaço, nós estamos dentro do corpo ou fora do corpo, estamos expandidos na nossa consciência. Eu poderia dizer também que sentimos uma transcendência, ou seja, estamos além do pensamento, da emoção e da sensação física. Então, se você tomar esses 3 fatores, você entende que a experiência da meditação é mais definida pelo além. É mais além do tempo, espaço, pensamento, emoção e sensações. E lá quando chegamos a uma vez, outra vez, já começamos a entender, isso, estou. E é um tipo de pensamento dentro da meditação, refletindo sobre a própria meditação, mas é identificado. Isso. É muito interessante essa experiência. E vai muito além dos limites, né? Como a gente percebe que os limites que a gente define, né, não são reais.
quando a gente entra nesse estado meditativo, né? Como a gente realmente sai para um lugar de expansão, né? De quem a gente é, de quem a gente pode ser, né? Precisamente por isso, no primeiro módulo do curso, eu falo que tem que ver a meditação com o despertar da consciência. Porque existe uma expansão, como você falou, da nossa identidade. Ou seja, de repente não somos a pessoa, nem somos a alma, somos isso que eu chamo ser. Ser não tem conotações, não tem problema, não é religioso, não está contaminado pelas... Por isso eu chamo o caminho do ser e as faces do ser. Porque a experiência do ser é uma experiência neutra, simples, mas no mesmo tempo é uma expansão incrível na consciência. É um sentir plenos, sentir completos e sentir paz e uma felicidade natural dentro de nós. Isso, na minha vida, mudou tudo. Desde que eu comecei a meditar muitos anos atrás, e ensinando as pessoas a meditar, mudou as pessoas de muita gente. E até a semana, até o ano passado, agora vou começar de novo, eu divulgo meditação cada final de semana em 3 línguas: espanhol, inglês, espanhol, hebraico e português. E às vezes em inglês também. Sim, ótimo. E aí a gente percebe também, né, Avihai, como a gente fica menos suscetível no dia a dia a entrar nas situações a partir de um lugar de muita razão, né? Então, alguém falou para mim que dessa vez não vai dar para fazer algo, né? E se eu não tenho essa experiência, muitas vezes eu já começo a pensar, é porque a pessoa não gosta de mim, é porque talvez eu fiz alguma coisa para a pessoa, ela tá falando isso, né? A gente se envolve de uma maneira que a nossa vibração vai lá para baixo, né? E a gente já desenvolve todo um roteiro que muitas vezes, na maioria das vezes, não é real, né? Porque a gente não está acostumado a ser um observador das circunstâncias, das situações, né? E é isso que a meditação me traz muito, né? Eu saio desse caos que está acontecendo, eu consigo dar um passo para trás e olhar de fora. Isso é temporário, eu não sou isso. Isso que a minha mente está dizendo que não é verdade, né? É menos do que eu realmente sou. Então, pro dia a dia, é algo que traz muita clareza, né? A gente se torna... Exatamente. Uma das perguntas é o que você fala sobre o observador. É tão importante porque no momento de você ficar na observação dos pensamentos, das emoções, você não fica apegada. E de lá, o apego às emoções, os pensamentos, as sensações, cria sofrimento. Eu sou meu pensamento, eu sou minha emoção, eu sou minha sensação. Não somos isso. Somos uma coisa muito além disso. Então, a observação permite esse desapego e permite a transcendência. Dentro da meditação, você pode falar, e quem observa o observador? Dentro de você, você começa a aprofundizar dentro da meditação para chegar que até o observador colapsa dentro de você e você fica em um estado onde não tem ninguém. Porque o observador já é uma figura, e essa diferença entre o que chamamos mindfulness, porque você tem uma mente que está atenta a tudo, mas está na mente. Esse é um estado de presença. Há um estado de absorção, onde o observador desaparece. E lá você entende a diferença entre um estado de Nirvikalpa Samadhi ou outras definições, onde você entra em uma absorção profunda e já não está na mente, já não está nem em mindfulness. Mindfulness é um estado de observação da mente, das emoções, das sensações. Então, um estado além disso é um estado de absorção que você pode conseguir com diferentes técnicas e, além de tudo, aprofundizando dentro do processo da meditação. E lá você percebe como você passa de um estado a outro estado e entra na raiz de tudo. E lá você volta uma e outra vez para experimentar essa plenitude, essa felicidade natural.
E quando falo de felicidade natural, uma felicidade que não depende daquilo que eu tenho, aquilo que eu faço. É uma felicidade por simplesmente ser. Isso. Uhum. Perfeito. Avihai, aqui tem uma pergunta, né? Nunca meditei. Quais são os primeiros passos para iniciar? Muito boa pergunta. E vamos entender que mesmo que a pessoa nunca meditou, se está com uma boa instrução, vai chegar. E é porque, de uma forma inconsciente, meditamos também no sonho profundo sem sonhos. Só que estamos deitados. Então, primeira coisa para ficar consciente é a postura. Segunda coisa é a respiração. Terceira coisa é onde coloco a minha atenção. E a quarta coisa, com que intenção eu faço esse trabalho na consciência, entre aspas. Então, a postura é vertical, a respiração é abdominal profunda, é uma respiração lenta, tem instruções bem concretas, que não vou agora falar delas, mas umas instruções bem importantes. E de lá, a intenção do coração é abraçar tudo que entra em mim, pensamento, emoção, sensação. Fica sentindo as ondas, mas abraçar e soltar. Com a inalação eu abraço, com a exalação eu solto. E de lá, fico na pausa de simplesmente ser depois da exalação, depois da expiração, deveria dizer. Inspiração e expiração em português. Então é uma inspiração profunda, uma expiração bem devagarinho. Chegamos no final, abraçamos e soltamos. Abraçamos o universo todo dentro de nós. E com essa postura apendurada a partir da coroa até o cóccix, chegamos a entrar em uma experiência como se estivéssemos dormindo no corpo, mas nossa consciência está alerta, está desperta. E lá são as primeiras instruções, mas no meu site eu tenho mais de 100 meditações abertas. As pessoas podem praticar diferentes níveis de meditação. Então, precisamos ser guiados nas primeiras vezes, claro. Com certeza. Avihai, vou pedir para tu repetires os 4 passos, então. Postura, em primeiro lugar. Respiração profunda. Terceiro, intenção ou atenção. No coração. Isso. A intenção de abraçar todo dentro do meu coração, a energia desce da cabeça para o nosso coração, abraçar todo e soltar. E lá entramos no eixo de ficar conscientes quando o corpo está dormindo praticamente. Entramos numa experiência de ser, simplesmente ser, com essa profundidade de plenitude. Ótimo, eu vou pegar esse gancho porque tem uma pergunta, o que são frases sistêmicas? Essa é para mim, porque quando eu partilhei o meu ritual, eu falei que às vezes, quando eu sentia necessidade, no início da meditação, eu falava para mim algumas frases sistêmicas, ou frases de solução, ou frases de cura, né? E alguém perguntou o que são essas frases. Então, são frases que têm a intenção de desbloquear, né, o acesso a uma emoção, ou de expressar aquilo que eu estou sentindo, ou de dar um lugar àquilo, porque a gente vem de uma cultura onde a gente não tem segurança para expressar sentimentos que não são considerados bons, né? Então, se eu estou com raiva, eu não posso dizer porque é feio, né? Então, se eu sinto que eu sentei ali, eu estou num estado, né, que eu reconheço aquela emoção, mas que eu estou tentando dizer, sai pra lá, né? Eu passo a falar essa frase para mim, né? Agora eu vejo a minha raiva, agora eu assumo a minha raiva e eu dou um lugar para ela. Porque quando ela se sente vista, ela não precisa mais ficar me cutucando, né? Pedindo atenção, né? Então é uma maneira de dar um lugar, de tomar aquilo que é meu para que eu possa fazer algo com isso, né? Porque se eu digo, não, essa raiva não é minha, não me pertence, né? Tudo que eu falo não, eu coloco atenção, aquilo aumenta, né? Então as frases, o nosso porcento linguístico, né? Então a palavra tem muita força sobre o nosso corpo, sobre o nosso pensamento também, né? Então às vezes eu me utilizo dessas frases
E também existem frases que servem para nos conectar a alguns campos de cura, né? Eu me sintonizo com o amor incondicional, eu me sintonizo com algo, né? Então a gente vai encontrando nesse sentido, é claro, também precisa de uma experiência prévia, né? Qual é a frase que realmente reverbera? E quando a gente fala a frase certa, também alcança um degrau de sim, agora, né? Como se agora eu pudesse descansar nesse lugar de ser, né? Então... Isso mesmo. Eu até poderia adicionar que também dentro da meditação existe formas de afirmação e de aceitar as nossas próprias experiências internas. Muitas vezes essas frases são chamadas de mantras. Então, todo mundo sabe de mantras, não? Mas o que são as mantras, na verdade? São as afirmações da nossa natureza real. A natureza real é uma natureza infinito, luz, paz, amor. Então, na tradição indiana a gente chama de Om Satchitananda. Sou uma plenitude, sou infinito e sou alegria do ser. De alguma forma, não? Traduzindo, pode estar traduzido de várias maneiras, não? E na Kabbalah hebraica você tem frases bem parecidas, chamadas Ein Sof, ou Ani, que é um eu, no contrário das letras, significa infinito, simplesmente. Então, você também usa umas frases que ajudam a ficar na essência. Curioso, não? Esse ponto de observação. E elas podem ser usadas como âncora durante uma meditação. Pode? Exatamente. E além disso, você bem sabe que nas constelações, para ficar consciente no campo, o que está passando no campo, a única forma é estar na experiência da meditação, porque isso devemos entender na nossa lógica, não? Quando conectamos com a fonte, com o ser, de lá abre todo esse campo, a campo do nosso pensamento, da nossa emoção, das nossas sensações, e também das pessoas, das representações das pessoas. Então, ficamos no campo unificado da consciência através da meditação. E essa é uma prática que abre e conclui as constelações, a vida toda, até cada dia, se pudermos, não? Não levar todo o subconsciente do sonho para nosso dia, parar, e de lá acabar nosso dia abraçando tudo e soltando. Então, tem uma pergunta lá, quando é o melhor tempo de meditar? Tem que cortar o dia do jeito que permite você ficar consciente e não esquecer quem somos durante o dia todo. Então, tem gente que medita várias vezes cada dia, não? Mas é exatamente como na constelação, você medita para estar presente e sentir esse campo de consciência unificado. Isso, e justamente tem uma pergunta, o que tem a ver a meditação com as constelações, né? Então, principalmente os consteladores, né, precisam estar nesse lugar de entrega, né, desses movimentos de algo maior. Porque se eu começar a racionalizar o que um está fazendo, o que o outro está fazendo, o que será que eu tenho que fazer, eu justamente fujo desse campo da cura, né, que está nesse movimento de expansão, né? Porque se fosse para olhar apenas aqui, eu olharia no meu dia a dia através do meu racional, né? Então, o fato de na meditação eu me tornar, em primeiro lugar, o observador, né? Eu já me desvinculo daquilo. Então, na constelação, quando alguém vem trazer o seu tema, se eu me aliar a algum dos personagens da história que ele traz, eu não tenho como ajudar. Porque eu não vou estar em conexão com esse campo de cura, com esse algo maior, né, que organiza tudo como precisa ser para que as pessoas caminhem para mais vida. Então a meditação tem tudo a ver. Quanto mais eu medito, mais eu sinto que enquanto consteladora
as constelações são muito fluídas, são muito leves, porque elas vêm de um lugar que não é meu, né? Mas de um lugar de uma inteligência superior. Exatamente. Você, para mim, colocou a essência de quando pode ser uma constelação errada, entre aspas, é porque a pessoa que está fazendo todo o processo não está na experiência de presença e saiu da experiência da meditação. Então entra na mente, entra na emoção, entra no corpo, mas a pessoa que está dirigindo a constelação deve de estar em cada momento na experiência. É o segredo, mas não só o segredo da constelação, é o segredo praticamente da arte, da música, da oratória, de tudo isso. Realmente estar aqui é um segredo da vida, de estar presente na nossa vida, não? Agora, a meditação, concretamente como campo de pesquisa, tem parte científica, tem parte teórica, não? Mas também tem essa parte que eu falei antes, onde desaparece até o observador. Você entra em uma experiência de não ter uma diferença. A absorção na meditação vai além desse observador. Mas lá precisamos um pouco mais de prática. Eu acho que é uma experiência que para mim era é como, não sei como descrever isso, é plenitude, alegria, amor, não, mas já identificamos como a gente pode colocar as pautas, não, além do tempo, além do espaço, além do pensamento, da emoção e da sensação. Isso, é como se os limites desaparecessem, né? Exatamente, eu não sou a pessoa, eu sou o ser. Isso, exatamente. E aí veio uma pergunta para mim também sobre uma respiração que eu falei, que é a respiração que contribui para que a gente acesse a glândula pineal, né? Para que ela fique mais estimulada, digamos assim, né? Eu conheci essa respiração através de um médico chamado Dr. Joe Dispenza, né? E ele é um cientista, né? Que ele adora pesquisar sobre a meditação no sentido de realmente pesquisar o que acontece no praticante durante a meditação, né? E ele coloca, tem um vídeo dele no YouTube, quem quiser pode me mandar depois por direct, eu mando o link. E ele coloca toda a cascata bioquímica que acontece, o que e tal, enfim. Mas ele coloca também sobre a experiência, né? Sobrenatural que a pineal pode nos proporcionar. E através dessa respiração, eu também não vou ensinar que é muito, né, ela é mais profunda do que ensinar muito, muito rápido, mas basicamente é a gente contrair os centros mais baixos. Ele fala que a nossa energia de sobrevivência, quando a gente está só na sobrevivência, preocupado com isso, a nossa energia fica toda nos 3 chakras mais baixos, né, na parte pélvica e umbilical. E essa respiração faz com que a energia suba, né, até essa parte cerebral, estimulando a glândula pineal e aí desenvolvendo uma série de cascatas. E uma das coisas que acontece é a liberação da ocitocina, que é o hormônio do amor, da gratidão, né, e que vai mudando a gente. E ele fala que dependendo do estímulo mecânico que essa glândula recebe, através do processo de movimento, de contração muscular, gera um movimento eletromagnético no fluido que passa na coluna e tal. Através dessa força mecânica que exerce ali, é como se a antena da glândula pineal começasse a captar uma onda que é mais rápida do que a onda da luz, que é o quântico, né, que a gente chama. E a partir daí, ela tem a função de um transmutador, como se fosse uma televisão que capta algo e gera uma imagem interior pra gente, que é a imagem real do ser, né? Então, é uma experiência, sim, sobrenatural, né, nesse sentido, porque a gente acessa algo que está além desses limites, né? Então, também pode ser um recurso, né, Avihai? Quando bem feito. Pode ser um recurso fantástico. Falando de sistemas de respiração, existem muitas diferentes tradições, diferentes técnicas, mas assim, além de tudo, entendendo que quando você entra na experiência da meditação profunda, também vamos além da forma. Então, é além da própria percepção de uma realidade ou outra. Eu falo para muitas pessoas,
vamos a diferenciar entre canalização, por exemplo, onde você pode perceber luz, voz, imagem, palavra, que é uma canalização de um tipo ou outro, da fonte ou de outras entidades, vamos dizer assim, não? Em um estado de ser, simplesmente ser. Agora, a glândula pineal está construída como um líquido que tem cristais fluindo dentro. E, curiosamente, uma das experiências interessantes que podemos entender que pode ser, assim, impactando a glândula pineal, é quando você deixa uma pessoa na escuridão, sem muito barulho, e com esse tipo de respiração acompanhando. Então, existe em alguns spa de hotéis, não? Em Estados Unidos, até em Israel, não sei, no Brasil, um tanque, um tipo de container, uma coisa assim, chamado samadhi, onde você entra, a luz é apagada, o som é apagado, existe um líquido mais denso da água, e você fica flutuando nela, tem sensores para sentir que tudo está bem, e você entra na experiência do ser, sem precisar de estar na postura, nisso, né? É tudo impactando a glândula pineal. E lá você entra já na vivência da meditação desse jeito. Eu experimentei esse tanque, é maravilhoso. Repete, por favor, o nome. É um tanque de absorção chamado Samadhi. Samadhi, que é uma terminologia para estado de absorção em sânscrito. Eu posso até escrever, por exemplo, aqui coloco, já coloquei agora lá o link, mas agora vou colocar o nome. A Dani está comentando que ela já viu, já li sobre isso em Curitiba. Imagino que aqui no Brasil está. Então, esse tanque permite você entrar lá e entrar num estado de meditação sem precisar de postura, de respiração, de isso, de aquilo, não? E lá coloquei o link para fazer a inscrição da meditação, acima também, mas a palavra é tanque samadhi. Agora, talvez mereça a pena saber onde tem esse tipo de tanque aqui no Brasil, e quem sabe organizar uma coisa para poder as pessoas experimentar, não é uma experiência legal, eu acho. Se você não sofre de claustrofobia, já é outra coisa. Porque ele fica muito fechado. Muito fechado, você está flutuando na água, tudo fechado, sem luz, sem som, e você fica em um líquido que é com sais minerais, todo tipo de coisas assim. Muito legal. Então vamos ver o que mais. Uma pergunta para mim: quanto tempo por dia você medita? Em torno de 20 minutos. Às vezes eu me perco e fico. Mas a meditação da manhã, em torno de 20 minutos. E durante o dia eu faço outras várias. Sempre que eu vou constelar, antes da constelação eu faço a meditação também. Essencial para mim. Eu sempre, meia hora antes, eu não marco nada para que eu possa entrar nesse estado meditativo para conseguir ser canal, né, de uma constelação. Avihai, eu não sei se tu queres deixar também para as pessoas quanto tempo por dia tu meditas, Avihai. Então, o tempo para entrar em uma experiência de absorção na meditação muda com a prática. Talvez 20 anos atrás, 25 anos atrás, quando eu comecei a meditar, meditava 1h15 para entrar em um estado de absorção e de realmente estar no ser. Mas com a prática, diminuiu. Agora, para mim, é suficiente 5 minutos ou 2 minutos, até eu posso induzir esse estado de consciência em outras pessoas, pela prática de guiar meditações tantas vezes, não? Na verdade, acontece uma implosão da nossa mente, da energia mental no coração, onde existe essa expansão da consciência. Então agora, quando eu medito, é um tipo de... pode ser 5 minutos, 20
20 minutos, 1 hora, depende desse impacto que eu quero dar na consciência. Mas cada manhã e cada noite eu medito, e durante o dia, quando eu quero transmitir energia para alguém, então eu vou para essa fonte, levando comigo essa intenção, esse pensamento, e solto, e sei que vai receber nesse espaço unificado da consciência, essa pessoa vai receber essa cura, essa ajuda, esse abraço. E lá eu trabalho, como eu trabalho às vezes dos yogis, não? O yogi não fala, ele faz tudo através do interior. E se eu quero fazer uma cura dentro do meu interior, com alguém também, com algum aspecto da vida também. Então a meditação é uma coisa tão tremenda, tão impactante, que vai transformando a vida completamente. Isso. E esse campo de ressonância é maravilhoso, né, Avihai? Porque nas constelações a gente vê isso, né? Como que uma constelação que está sendo feita no momento presente, né? Porque a gente limita as pessoas falam, nossa, mas eu estou constelando hoje e essa constelação atua no meu ancestral, atua no teu ancestral, que de repente não pôde descansar por algum motivo, que aparece nesse campo informacional, né? E quando isso é solucionado, também chega no ancestral. E óbvio que chega também quem vem depois, e chega também a todas as pessoas que nesse momento estão vivendo a mesma necessidade de cura, né? E estão abertas para isso. Então, sim, cada trabalho que a gente faz com a gente de desenvolvimento alcança muitos, ainda que a gente não possa ver, né, Avihai? A gente pensa que a gente faz só pra gente, né? Ou só pro nosso entorno aqui, mas o alcance é imenso, né? Por conta desse campo de ressonância, né? E de sermos um todo, né? Exatamente. Meu filho, que agora tem 17 anos, aprendeu a meditar faz um tempo atrás, já uns anos atrás. Eu vejo até que ponto, quando ele medita, o desenho dele, como ele toca, como ele dança, muda totalmente. E a meditação vai para a cura, para a inspiração, para a criatividade, para a harmonização do espaço. Você entra num espaço, fica um pouco estranho, fica meditando, de repente está todo harmonizado. Eu observo até como vai nas plantas. Sempre onde estou meditando, as plantas estão regenerando. Uhum. Não é uma questão de aparência. Esse lugar onde eu trabalho, sempre as plantas estão florescendo, mas outros lugares da casa, não sempre. Muito interessante. Eu tenho aqui atrás uma espada de São Jorge e eu não sei como, eu fiquei 2 semanas sem dar água para ela. Esqueci. E ela tá linda, maravilhosa lá, e esse é o meu local de meditação quando eu estou em casa, né? Então, muito interessante essa tua observação. É isso mesmo, a meditação impacta em tudo, relacionamentos, abundância, saúde, criatividade, inspiração, tudo. Isso. Vamos lá. Sim, temos muitas perguntas das pessoas, não? Alguma dica para saber se eu estou fazendo certo? Muitos pensamentos por aqui. Então, muitas pessoas falam disso, não? Não sinto que estou meditando. Tenho muitos pensamentos. Eu tenho muitas emoções. O meu corpo incomoda. Agora, a meditação é como se fosse um esforço que quando chega a um ponto, no começo tem esse esforço de um pouco ignorar os pensamentos, as emoções, as sensações, e colocar a atenção em um ponto de observação de todas essas questões, pensamentos, emoções e tudo. E de repente, o que acontece? Você observa, de repente diminui a quantidade dos pensamentos, a intensidade das emoções, das sensações. Ou seja, não estamos na meditação brigando com os pensamentos, as emoções. É um erro muito, muito comum. Estamos focando a atenção além do pensamento, na experiência do observador, do jeito que é. Não alimentamos a nossa mente. E de lá, os pensamentos, pouco a pouco, desaparecem. Até chegar a um vazio.
Mas dentro do curso que vamos fazer e também dentro das técnicas da meditação, tem técnicas concretas com instruções de respiração para parar os pensamentos. E não é difícil. Eu posso ensinar uma pessoa como parar os pensamentos frente a um espelho ou frente a uma vela em 5 minutos, com respiração, atenção e intenção. Não é difícil. Só que lembramos que uma técnica não é a meditação. A técnica ajuda para entrar nesse estado meditativo. Então, lá devemos de explicar essa diferença entre técnica e experiência. Você pode ter muitas técnicas, mas nenhuma experiência certa. A técnica é só para ajudar a encaminhar o processo meditativo. A experiência da meditação tem que ser vivida desde dentro e conduzida por alguém que sabe como conduzir isso. E isso é importante. Como eu falei, você tem um carro com problema, você vai na garagem. Não vai onde você vai fazer o corte de cabelo, não. Então tem que alguém saber como guiar a meditação, exatamente como é. E isso é um processo importantíssimo. Eu acho que em nosso tempo, essa é uma frase que eu falaria assim, de confusão, de intensidade, de quebra de tudo o que seja a estrutura social, tudo que está passando no mundo, até terremotos. Onde está o nosso sustento? Onde está a nossa capacidade de lidar com tudo? Na meditação. Isso. Onde a gente põe a nossa segurança, né? Se é em algo externo ou se é no nosso interior, né? Sim. Existe um momento quando a gente começa a desfrutar da meditação e lá já passou esse ponto de esforço e começa já essa viagem no ser, não? E também a disciplina é necessária, né? Porque não é hoje, daqui a 10 dias eu medito de novo, ou só quando eu tô sentindo que eu tô meio que no caos, né? Sim, como eu falei antes do meu filho, ele medita não porque ele sente uma disciplina, ele medita agora porque ele gosta. Isso. Mas porque já passou o ponto de disciplina. Chega um momento que a disciplina já... eu desfruto, faz bem para mim, eu faço. Acabou. Isso. Exatamente. Ontem eu estava lendo um trecho do livro do Steiner, Rudolf Steiner, e ele fala, né, da nossa alma das sensações, que é onde tem os nossos impulsos, né? Os impulsos, os desejos imediatos, né? Que às vezes nos tiram do caminho do nosso propósito. E ele fala que a ideia não é que a gente fique numa briga com os nossos impulsos e com os nossos desejos, mas a ideia é tomar tanta consciência que a gente consiga fazer com que os nossos impulsos e os nossos desejos estejam direcionados para o nosso propósito, tanto que a gente não vai precisar, né, pará-los, contê-los, né? Então, é mais ou menos isso, né? Conforme tu vais recebendo isso que a meditação traz, tu passas a sentir prazer em fazer isso, né? O Steiner tem umas meditações maravilhosas com plantas. Ele tem umas meditações maravilhosas para sentir como o nosso pensamento é realmente uma forma, toma forma, que você até pode sentir e ver, não? E lá eu gostaria de dizer, isso é uma chave importantíssima para entender a filosofia de Steiner e a vida mesma. Eu tenho na minha experiência, uma vez que eu cheguei lá em Itu, que é perto de São Paulo, e cheguei na casa de amigos e estava meditando com uma arara. E a arara, eu estava meditando em pé. Olha, não estava nem sentado, só meditando em pé. E aproximando essa arara, e a arara está falando, movimentando todo o corpo, e de repente a arara começa a relaxar, e mais. E finalmente eu fico sentado meditando, a arara sai de onde estava, caminha na mesa e fica sentada acima de mim.
Esse vídeo é muito bonito de ver. Eu vou colocar aqui também como um link, porque eu acho que os animais e os humanos, os bebês, especialmente a minha experiência com bebês é grandíssima com esse aspecto. Todos estão impactados pela meditação, digamos assim, não? E para mim é uma coisa que está além das palavras. Isso. É realmente, é porque nós todos somos o todo, né? E aí a experiência da meditação tira esse limite de eu sou eu, o outro é o outro, né? Acaba unificando tudo e todos, né? Nesse sentido. E a Débora aqui comentou, as minhas cachorras ficam super calmas quando eu e meu marido meditamos no mesmo ambiente que elas, né? Então, essa mesmo acontece. Essa observação, depois que a gente torna a meditação um ritmo diário, né? Faz parte do nosso ritmo diário, muitas percepções começam a vir, né? Nesse sentido mais amplo de até onde isso impacta, né? Isso é o que as pessoas podem falar dos yogis, não? Pode fazer o trabalho interno sem falar de nada, fazer tudo com o pensamento, com a emoção, a distância. Você entende que o tempo, o espaço é uma ilusão a partir dessa experiência meditativa, não? Isso, exatamente. Então aqui, tem que ser na posição de lótus e por que ela é mais indicada? Então isso já veio, né, desmistificar com a posição horizontal que tu colocou, né? Então, isso mesmo. Desmistificar é bem importante no caso da meditação. Sabe por quê? Porque a maioria das pessoas pensa, eu tenho que ter flexibilidade nos joelhos, nos pés, para alcançar um estado meditativo. Não. Eu faço meditação com as pessoas sentadas na cadeira. E tranquilamente, se está bem guiado, as pessoas podem alcançar um estado profundo de meditação sem precisar de cruzar os pés, de ficar com o loto, tudo isso. E por que isso é a mais indicada? Então, é indicada pelos yogis de algumas tradições porque quando os pés estão em loto, a energia da mente, que é como uma antena parabólica, é absorvida para dentro na experiência do coração. Então, até o terceiro olho, ele não fica olhando para fora, ele fica olhando para dentro. Então, essa implosão energética, para isso, precisamos estar no eixo vertical. Quando estamos no eixo vertical, a energia mental é absorvida e lá diminui tudo o que chamamos as ondas cerebrais, diferentes sectores do cérebro começam a ficar cada vez mais assim, umas ativadas do estado de compaixão, do estado de paz, outras completamente desativadas. E isso é uma benção, não? Total. Nossa. Então, mas não é possível ter essa experiência não estando na posição de lótus, então, também. Exatamente. Mas sempre importante cuidar que, digamos, estejamos no eixo vertical, com a coluna apendurada a partir da coroa até o cóccix. A coluna alinhada a partir do alto da cabeça até... Como se fosse apendurada até o cóccix. Como se fosse um pêndulo. Porque aí é um canal onde as ondas eletromagnéticas podem fluir e gerar esse movimento que a gente necessita para que a energia auxilie nessa experiência. Exatamente, para que a energia seja em absorção. Exatamente isso. Que ela não se distraia, né? Não se dissipe com outras coisas, que ela fique totalmente aqui, né? Isso. Então, aqui, existe alguma forma de meditar que não seja parado? Sim, tu já tinhas respondido essa no começo, né? Os benefícios demoram a aparecer ou são imediatos? Os benefícios? Isso. Os benefícios da meditação. Então, com qualquer prática que temos,
tem alguns benefícios que aparecem assim, curto prazo, bem rápido, depois de meditar há pouco tempo. Mas os benefícios verdadeiros, assim, acontecem depois de já praticar um tempo e lá já observamos como impacta a nossa vida em muitos aspectos. Por exemplo, se você medita um momento, 20 minutos, digamos, pela manhã, com uma meditação guiada, não precisa muito para isso. Depois disso você vai sentir calma, paz, ideias, alguma inspiração, alguma intuição sobre como fazer seu dia. Talvez em vez de ir no banco, que lá vai ficar tudo lotado, você vai fazer outra coisa, porque vai estar alinhado com a tarefa dos dias, desse dia, não? Muito típico, fantástico. Mas quando você medita com mais tempo, você vai ver, mudou meu relacionamento de casal, com amigos. Mudaram meus hábitos de comer. A forma, tudo muda finalmente. E isso é bem importante de entender. As mudanças, você não percebe rapidamente todo. Você percebe uma parte e pouco a pouco você começa a perceber mais e mais até que ponto tudo está mudando. E isso é incrível. De verdade, além do que pode ser falado, não? Uma mudança que não exige que as coisas de fora mudem, né? É uma mudança diferente porque eu alcanço um lugar diferente do que eu estava antes, né? Então as coisas parecem que começam a se organizar, né? Sem que eu precise que as pessoas sejam diferentes, façam algo diferente, né? Exatamente. Isso mesmo que eu acho que é, digamos, a experiência da meditação faz que sintamos que a vida está mudando, mas nós ficamos no eixo, na casa, naquilo que é além da, digamos, do próprio espetáculo, que às vezes nos deixa muito mexidos, não? E lá ficamos, estou em casa, talvez um ano atrás esteja completamente machucado por uma experiência desse jeito, desse tipo. Mas agora já com a meditação passa, e não passa nada. Exatamente. Agora coloquei o link da meditação, claro, as pessoas podem pulsar e entrar lá depois da live. Uhum. E até na questão das doenças, né, Avihai? Porque quando a gente recebe um diagnóstico, né, a gente já desenvolve toda uma ideia do que vai acontecer, do que eu vou sentir, do que, né? Então, quando isso vem é muito forte, né? E a meditação pode alcançar esse lugar dentro da pessoa de calma novamente, de serenidade, de respira, né? Vive a tua experiência, que é única, por mais que todos os dados mostrem algo, né? Eu sou um ser único, a minha experiência é única, e eu paro um pouco de ir, né, atrás disso tudo que é conhecido, né? Eu me abro àquilo que realmente é a minha experiência aqui, né? E não é que eu vou alcançar uma cura. Muitas vezes acontece, né, Avihai? Mas às vezes não acontece. Mas a maneira como eu lido com aquilo que vem é muito diferente, né? A leveza que isso me traz, né? Sim. Eu poderia dizer assim, que a nossa percepção da vida muda do jeito que entendemos que tudo nasce do ser e tudo volta para essa experiência do ser. E dentro do ser é quando estamos completos, em paz. Então entendemos que não importa o que vamos conseguir, não vamos conseguir lá fora, já temos um lugar dentro onde tudo está bem, onde tudo está equilibrado. Então começamos a perceber a nossa verdadeira casa dentro, o nosso lar, ou a nossa experiência de plenitude. E de lá a coragem vai crescendo pouco a pouco e sentimos apoiados na vida com essa experiência. E aí a gente percebe também que a gente não é aquilo, né? Por exemplo, eu não sou a Letícia. Eu estou Letícia agora, né? E tudo que envolve estar Letícia. Mas quando eu tenho essa experiência dentro de mim, eu percebo que
é só um estar, né? E que não vai ser sempre assim, né? E que para eu estar Letícia, eu já estive muitas outras coisas, né? Então, também é algo que nos traz uma confiança, uma serenidade interna, né? Isso, eu gosto de dar uma metáfora, talvez seja de algum uso para as pessoas que estão agora conosco. Imagina uma bola, um balão. E no balão, você tem muitos pontos na superfície do balão. Sim? Mas no centro do balão só existe um ponto. E nós somos como pessoas com esses pontos na superfície do balão. Mas quando conectamos com o ser, de repente conectamos com o centro desse globo, desse balão. E lá percebemos que somos todos instrumentos do ser, todos somos caras ou as faces do ser, como eu estou escrevendo como neste livro. E de lá também chega essa compreensão de que qualquer briga entre dois caras ou mais não vale a pena. Não alcançamos nada se eliminarmos um ponto ou outro ponto no balão. Vai voltar para existir. Então só podemos aceitar tudo, entrar no ponto meio desse balão e começar a sentir lá é nosso verdadeiro lar, e de lá podemos conduzir a vida com consciência e projetar para essa pessoa que somos na superfície, como você falou, que estamos, e lá toda essa projeção é uma projeção consciente. Isso, lindo. Muito boa essa metáfora. E é interessante se a gente pensar, né, que o outro sou eu, mas com outro serviço nesse momento, né? Isso muda o meu olhar para o outro, né? Eu saio de um lugar de eu sou superior, ou eu sou inferior, ou o outro isso, né? Sou eu, com outro serviço, né? Com outra cara, como diz o teu livro, né? A outra cara. Muito bem, então vamos lá. Se eu sentir desconforto físico, tipo formigamento, durante a prática, o que fazer? Posso me mexer ou não é indicado? Então, a minha indicação para as pessoas é entender uma coisa. O sofrimento, a meditação não está feita para sofrer. Então, as pessoas que estão meditando, em algumas tradições espirituais, tem até um mestre que vai lá e bate na cabeça ou nos pés ou alguma coisa quando a pessoa está meditando e mexendo com a postura do corpo. Não. Estamos uma mente aberta com o conceito da meditação. E esse conceito, a forma de trabalhar com a meditação todo mundo passa por ter as mãos formigando, os pés formigando, porque quando você vai dormir também acontece isso. Então, respira, abraça a sensação e deixa dormir o corpo. E quando você vai acordar, vai fazer a mesma coisa sem mexer, sem movimentar o corpo. Agora, se você sente uma dor, então, se a dor é forte, pode movimentar o corpo, claro, para ficar em uma postura mais confortável. Mas, se é um tipo de meditação parado, sentado, então melhor não fazer o tempo todo movimento, se não permitir o movimento e relaxar dentro do movimento, usar a respiração, a atenção, a intenção para abraçar a própria postura, o próprio corpo. Até eu posso dizer, o corpo está dentro de mim, não sou esse corpo. Então eu abraço e descanso. Nossa, o corpo essa é a ideia. Eu acho que com o tempo que estamos, talvez merece a pena fazer uma pequena meditação, se não tem muitas mais perguntas. Chegamos a 1 hora de live. Não, acho que a maioria foi respondida. Ficou só uma, que é o que tem a ver a meditação com o observador e o campo de consciência. Isso tu já trouxeste no começo, né, Avihai? Isso mesmo. Eu falei, assim, rapidamente, que a meditação nos coloca no campo unificado da consciência com a presença através da meditação. E de lá permite fazer todos os trabalhos na consciência. Cura, inspiração, criatividade,
tudo isso que já falamos. E por isso a meditação é tão importante. Joia. Então, Avihai, agora antes de fazer a meditação, eu vou deixar aqui os recados finais. No sábado eu vou dar um curso aqui em Joinville, presencial, das 7 da noite até as 9h30, que é justamente para a gente trazer para o nosso dia a dia essa consciência da nossa postura de vida, sobre as nossas escolhas, né? Como o que está no oculto atua na nossa vida sem que a gente perceba, como perceber isso e como fazer escolhas que vão para mais vida, baseado em tudo que eu usei de recurso até aqui para mim, mas principalmente nas filosofias das constelações e do que o Steiner me traz. E eu acho que aliado com a meditação, né, Avihai, essa consciência... Muito aliado com a meditação, sim. A gente pode alcançar resultados, com pequenas mudanças a gente pode alcançar resultados realmente inimagináveis, né? Quando a gente se abre para esse campo das possibilidades. Então, se tu quiseres deixar algum recado antes da meditação, porque aí acho que depois da meditação as pessoas já entram no estado e a gente pode se despedir, né? Sim, eu acho correto. Primeiro, eu acredito muito nas atividades que você faz. Eu acho que você é professora maravilhosa, constelador, é incrível. Eu desejo todo sucesso para você. Eu concretamente vou fazer o curso da meditação, espero ter as pessoas, não? Na próxima quinta, exatamente uma semana, a partir de hoje, mais ou menos no mesmo horário, das 7 às 8h30. Coloquei já o link para as pessoas interessadas, a inscrição, o valor está razonável, tudo. E vamos fazer uma pequena meditação. Convido as pessoas a entrar no meu site e aproveitar das meditações gratuitas, que tem lá muitas meditações. Eu recomendo muito. Então, Avihai, eu queria agora te agradecer, porque depois eu também vou entrar no estado meditativo e vou, né, pretendo ficar nele. Então, muito obrigada por ter aceitado compartilhar todo esse teu conhecimento aqui com a gente. Se ficou alguma dúvida ainda, podem mandar direct pra gente, né, Avihai? Entrar no teu site, lá tem todas as informações. Tem muito material disponível no site do Avihai, de qualidade altíssima. Recomendo muito. Então, muito obrigada. E obrigado a você muito pelo convite. Vamos primeiro colocar a mão no coração e colocar a nós no eixo vertical. E isso é bem fácil de fazer. E vamos fechar os olhos e começar a sentir que estamos respirando, enchendo a barriga com o ar, o peito, até os ombros, com muito ar, expirando lentamente. Começando a sentir a nossa própria inspiração e expiração. Uma inspiração. Convidamos o universo ao nosso coração, uma expiração, lentamente, soltamos. Então, com a nossa inspiração, abraçamos nosso corpo, nossa mente, nossas emoções, nossa família. Abraçamos com a seguinte inspiração, a nosso país, a nossos amigos, a humanidade. Expiramos, soltamos lentamente. Podemos ficar um tempo na expiração, depois da expiração da pausa. E vamos sentindo no coração o que é aquilo que respira por nós. Quando eu falo isso, imediatamente eu começo a sentir que eu não estou respirando sozinho. Existe um grande ser que respira por mim, que respira por você, que respira pelas plantas, que respira pelos animais. E essa atividade de respirar é uma atividade universal. Então vamos conectar através da respiração com esse ser universal que está respirando por mim. Então, inspirando, eu posso soltar agora.
os pensamentos, as emoções, as sensações e permitir a mim mesmo simplesmente ser. E de novo, inspirando profundamente, enchendo todo o corpo com ar e expirando tão lentamente que depois da expiração vamos ficar na pausa sentindo esse presente infinito. Um presente que vai além do sentido do tempo, um presente que nos permite sentir que não estamos nem dentro do corpo, nem fora do corpo, somos. De novo, com a seguinte respiração, permitimos sentir que abrimos a porta do coração para sentir o amor pela criação, o amor pela vida. Temos todos seres queridos, famílias, amigos, animais, plantas. Então vamos sentir quanto amor flui por nós agora. Isso é o amor incondicional. Esse amor é o amor da gratidão. Porque quando percebemos o ser em nós, de repente a gratidão é uma qualidade que desenvolvemos de forma natural. Então vamos sentir agora no coração como é permitir a nós mesmos não saber, não interpretar, não fazer nada, simplesmente ser, existir. E de novo, inspirando, abraçamos esse universo e soltamos lentamente, lentamente, lentamente. Permitimos ficar um tempo na pausa depois da expiração e sentir a existência, sentir esse amor, sentir a luz. Esse terceiro olho está sentindo, abrindo a percepção da luz interna através da meditação. Pouco a pouco deixamos de controlar a respiração e inspiramos profundamente, expiramos lentamente e ficamos um tempo mais na pausa depois da expiração. Lá percebemos o silêncio, percebemos que tudo está bem, percebemos que estamos no trem da vida, do ser. Com a seguinte respiração, percebemos que podemos soltar as mochilas, que existe uma inteligência que cuida de tudo, que tudo está certo. Alimentamos a nossa vida, o nosso coração, alimentamos o nosso coração com essa luz a cada uma das células do corpo. Alimentamos nosso corpo com esse amor e com essa saúde. Na próxima respiração percebemos que a saúde, a luz, o amor é abundância. O ser é abundância por definição. Estamos conectando entre todos que estamos meditando agora com a mesma experiência universal do ser. Podemos observar isso? Podemos sentir de verdade que tudo está bem, tudo está certo. Abraçamos a vida, estamos conscientes e presentes dentro dela. Somos como antenas de percepção dessa vida infinita que vai além da nossa vida como pessoas
aqui e agora. Com a seguinte inspiração e expiração, podemos ficar máximo tempo na pausa depois da expiração e sentir: nossa, estamos em casa, estamos em paz. Essa é a nossa natureza, a verdadeira natureza. Sempre está lá, no fundo de nossa vida. Outra respiração, uma onda profunda da respiração. Podemos até soltar a nossa mão e sentir quanta liberdade temos na vida. Liberdade de pensar, de sentir, de fazer, mas a última liberdade, a primeira liberdade, é a liberdade de simplesmente ser. Então, inspiramos, expiramos devagarzinho, ficamos um tempinho mais, desenhamos uma expressão de amor, de sorriso na cara. Sentimos esse infinito amoroso, luminoso, que flui por nosso corpo, que flui por todo esse universo. E lentamente agradecemos a nossa experiência, agradecemos a nossa presença aqui agora. Uma última respiração para esta meditação. Conscientemente integramos pouco a pouco os sentidos. Começamos a sentir que podemos sentir o sabor, o cheiro, o ar perto da cara, a presença do nosso corpo, o peso do nosso corpo. E de lá, estamos abrindo os olhos e esse ser grandioso olha através dessas janelas que são nossos olhos para nosso coração. Estamos bem todos, eu espero. Gratidão. Muito obrigada. Gratidão a você, a todos que estavam conosco. Boa noite, bom descanso. Enviaram perguntas e fizeram dessa live algo tão rico. Obrigada a todos que estiveram aqui e aqueles que ainda alcançarão essa live, né? Então, boa noite para todos nesse estado maravilhoso. Obrigada, Bernardo. Boa noite e gratidão.